Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu resolvi fazer um pão. As minhas netas não estão aqui, que elas estão lá pro litoral. O aniversário da Ana Flávia foi ontem, né? 23 anos já. Nossa, eu tô ficando bem velha, hein? Parece que foi outro dia que ela nasceu. Chegou aqui toda pequenininha, né? Já tem 23 anos. Bem, mas então, sem delongas, resolvi fazer um pão de fubá. Eu já fiz pão de milho no canal, mas é com milho de latinha, fubá, milho de latinha. Esse aqui é só com fubá e farinha de trigo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, mas antes, toca a vinheta. Então, primeiramente, vamos pegar um fermento biológico, né? Esse pacotinho de, acho que é 10 gramas, né? Se vocês tiverem pacotinho maior, vocês colocam uma colher de sopa. Mas são 10 gramas, tá? E uma xícara de leite morno. Tem que ser morno, não pode ser quente não, tá? E nem gelado. Então, agora vamos dissolver esse fermento no leite. Dissolver o máximo que puder, né? Colocar também 4 colheres de sopa de açúcar. Eu estou colocando açúcar demerara, que é o açúcar que eu uso, né? Mas vocês colocam açúcar da preferência de vocês, que vocês usarem, tá? Né? Cada um tem um gosto, né? Um paladar. Dissolver bem, né? Esse açúcar também, ele demora um pouquinho para dissolver, né? Que ele é tipo cristal, assim, né? O açúcar refinado, ele dissolve mais rápido, mas ele não é tão saudável. Quer dizer, nenhum açúcar é saudável, né? Mas o cristal é um pouquinho menos, né? E o demerara também é um pouquinho menos nocivo, digamos assim. O certo seria a gente não comer açúcar, né? Mas tem coisas que não dá, né? Pra ser sem açúcar. Bom, agora eu vou colocar
ovo. Vamos dissolver esse ovo aqui também. E 5 colheres de sopa de óleo. O óleo também é da preferência de vocês, tá? Eu acho que já está bem dissolvido. Agora vamos colocar uma xícara, a minha xícara é 240 ml. Já está peneirado, tá? Agora aqui, eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo, mas não significa que eu vou usar tudo, tá? Aí vai depende do tamanho do ovo, do tipo da farinha, tem farinha que absorve mais, outros menos, né? Então, eu vou colocando aos poucos, tá? A farinha também está peneirada, tá? Vamos usar tudo, depois a gente vê. Já vou aproveitar também e colocar uma colher de chá de sal. Eu não gosto de colocar o sal junto com o fermento, porque dizem que tira o efeito do fermento. Não sei se é verdade ou não, por via das dúvidas, né? É melhor evitar, né? Já tá começando a ficar mais, né? Mais encorpada essa massa. Ele está um pouco mole. Bom, vai chegar uma hora, né? Já está quase chegando, de ter que colocar a mão na massa. Esse pão não precisa sovar, mas precisa misturar bem, né? Misturar até, deixa eu já, não grudar nas mãos. Mas não pode deixar também a massa muito seca. Ó, eu já fiz esse pão com 3 xícaras de farinha. E também já fiz com 2,5 xícaras. Depende.
Então, por isso que eu gosto de colocar 3 xícaras, porque é melhor sobrar, né, ali do que faltar, porque eu já ponho, já coloco a farinha já peneirada, né? Ainda tá grudando. O último pão que eu fiz não foi nem 2,5 xícaras. Já esse já tá pedindo mais farinha, mas vamos ver até quando, né? Mas já tá quase bom já. Também eu não quero que ele fique muito seco, né? Tem que ficar uma massa bem macia, mas que não grude nas mãos. Acho que já tá quase. Eu vou lavar minha mão, porque às vezes a mão ainda tá, né, de massa e fica grudando. Agora vamos ver. Acho que leva mais um pouquinho, mais pouquinha coisa. Tá uma massa maravilhosa. Bem macia. Não precisa sovar, mas precisa misturar bem até não soltar mais das mãos. Ó, esse aqui já tá levando mais farinha, tá vendo? Por isso que eu gosto de colocar 3 xícaras de farinha. Olha, agora já tá bom. Já não tá mais grudando. Ó. Mas tá bem macia, né? Bem maleável. Então agora vamos deixar assim, né? Deixar nessa tigela mesmo. Tá de farinha, mas a farinha do pão mesmo, né? Pegar esse pano que já tá aqui no jeito, tá limpinho. Vamos colocar agora no forno desligado para poder crescer. Uns 20 minutinhos só, tá? Quando passar uns 20 minutinhos, aí eu vejo como é que tá, se tiver bom já, aí a gente já molda os pães, tá bom? E já já eu volto. Então aqui praticamente dobrou de volume, né? Então agora vou colocar ela aqui. Agora nós vamos dividir essa massa
Vamos dar uma mexidinha nela ainda. Ó, aquelas 3 xícaras de farinha, tá vendo? O restinho aqui, praticamente foi 3 xícaras de farinha e uma de fubá. Bom, meu problema é dividir no meio. Ah, mas se não ficar bem no meio, não tem importância, fica um pouquinho maior do que o outro, não tem problema nenhum. Eu não tô fazendo pão para vender, né? É pra gente comer, então não tem problema. Então, vamos agora para não grudar. Agora vamos enrolar. Pegar uma faca. Dar uns cortezinhos. Para dar um charmezinho no pão, né? Para ele ficar com cara de pão de padaria. Agora eu vou pegar um pouquinho do fubá. Acho que é melhor passar ele logo aqui, né? Passar ele no fubá. Ó. E agora vamos fazer o outro, a mesma coisa. Esse vai ficar um pouquinho maior. Mas agora eu vou colocar para ele crescer mais um pouquinho, tá? Aí, agora eu só volto com ele quando ele já tiver assado, tá? Eu vou deixar ele crescer mais, né? E acho que dobrar de volume. Ó. Estão vendo o tamanho dele? Para depois vocês verem o tamanho dele pronto. Ó. Tá? Então, agora eu vou colocar ali no forno novamente, forno desligado, e esperar ele crescer novamente. Assim, da outra vez ficou meia hora, tá? 30 minutos. Agora vamos deixar mais uns 30 minutos novamente. Daí eu coloco para assar, e quando tiver assado, eu volto com vocês para degustarmos o pão. Vocês vão ficar olhando, né? Mas
Para vocês não ficarem com vontade, vocês vão fazer na casa de vocês, com certeza, que esse pão é uma delícia. Ó, para vocês terem uma ideia, eu fiz esse pão ontem, estou fazendo hoje de novo. Então, eu acabei de tirar do forno, tá quentíssimo, né? Olha como cresceu. Vocês viram como estava pequenininho, né? Ó, dobrou de tamanho. Aí eu coloquei para assar, né? Ficou 35 minutos no forno. Agora eu vou esperar ele ficar pelo menos morninho, né? Porque não vai dar para mexer com ele quente desse jeito. Acabei de tirar do forno. Assim que ele tiver uma temperatura, né, que já dê para manusear, aí eu volto com vocês para degustarmos esse pão maravilhoso. Então o pão já esfriou um pouco, ainda tá morno, tá bem quentinho ainda. Ó, vou mostrar para vocês bem de perto. Olha como tá maravilhoso esse pão. Estão vendo? Ficou lindo, cresceu que é uma beleza. Então agora nós vamos provar esse pão. Vamos cortar um pedaço aqui. Nossa, como ele tá fofinho, fofinho, olha. Olha que maravilha, olha. Olha a fofura desse pão. Olha. Vou cortar mais outra fatia aqui para vocês verem. Olha que maravilha, nossa, tá desmanchando de fofo. Vou passar uma manteiguinha, a manteiga vai derreter, porque ele tá quente. Ele ainda tá quente, olha. Nem segura a manteiga, tá derretendo. Que delícia, olha. Maravilhoso esse pão, viu? A casquinha fica crocante e dentro o miolo bem molinho mesmo. Aí vai depender de vocês. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais moreninho, vocês deixam um pouquinho mais, deixar menos, né? Mas com 35 minutos ele já tá bom. Bom, no meu forno, né? Aí depende do forno também, né? Muito bom. Mereci um café agora. Vou fazer um café já já. Então, espero que vocês tenham gostado da receita, porque a receita é bem econômica, né? E fica maravilhoso o pão, muito fofinho mesmo, né? E fácil de fazer, né? Não precisa ficar sovando, né? Porque o que eu tenho, assim, preguiça de fazer pão, aqueles pão que tem que ficar sovando, não tem pão, né? Mas o que não precisa sovar é uma maravilha. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, hype também, tá? E comentem alguma coisa, né? Nem que for um coraçãozinho lá, tá? Ajudar um pouquinho, né, o canal. Compartilhe, né, com as suas amigas, seus amigos. Falam, ó, eu encontrei um pão maravilhoso, bem fofinho e bem econômico, fácil de fazer, não precisa sovar. Então,
Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E beijinho e tchau!